Olá, eu sou a doutora Camila Lino, fisioterapeuta e médica em formação. E hoje eu quero falar com vocês que me pediram para falar um pouquinho sobre a fisioterapia. Contar um pouquinho mais de detalhes sobre a fisio, como que faz para ingressar, quais são as áreas de formação e também contar um pouquinho do porquê eu deixei essa carreira para eu entrar na medicina. Ficou curioso para saber como é a fisio e o que é tudo isso? Então não sai daí, roda a vinheta! Bem, vamos lá, gente. Antes de eu começar a falar de quais são as artes da fisioterapia, ou como passar em fisioterapia, eu preciso definir o que é fisioterapia, né? Porque a gente conhece a profissão, sabe que existe, mas não sabe toda a história que tem por trás. Fisioterapia, na real, ela é uma profissão muito antiga. A partir do momento que o homem descobriu que se ele se machucasse, se ele batesse o cotovelo, vamos supor, e ele esfregasse, melhorava a dor, já era uma fisioterapia. Simples assim, gente. Mas, na realidade, foi evoluindo depois as duas guerras mundiais que nós tivemos. Porque houve a necessidade. Por exemplo, ia um soldado, o soldado ia para a guerra, ele se machucava. E ele precisava ser reabilitado para quando ele voltasse. Então, a fisioterapia surgiu mais especificamente, com mais recursos a partir dessa época. Outra coisa também interessante da gente pensar é que é uma carreira relativamente nova. Se a gente for pensar bem, no Brasil, ela se iniciou, vou dar um breve histórico, ela se iniciou na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em 1929. Ou seja, não é uma coisa muito antiga. No Brasil, ela chegou aqui em 1929. A primeira faculdade de fisioterapia foi em 1951. Olha como é recente, é uma carreira recente. Então, sim, é complicado por ser uma carreira recente, porque tem os seus atritos entre as outras áreas, tem os seus percursos a correr, como a medicina tem, porque a medicina também é muito, muito antiga. Então, assim, tá correndo ainda. É uma carreira nova que precisa de quê? Novos profissionais. Como você, que você pode ser um novo fisioterapeuta que tá aí, não é? Então, assim, vem se aprofundando, vem se melhorando as técnicas, vem crescendo o conhecimento cada dia mais. Isso é físio. Falar um pouco dela me mexe um pouco com o meu ser, porque eu tenho uma paixão pela carreira. Tenho sim. Ah, mas Camila, você não tá fazendo medicina? Tô. Eu vou chegar lá, jovem padawan. Até o final do vídeo eu vou explicar por que eu saí da minha carreira como fisioterapeuta, porque eu sou fisioterapeuta formada, e fui para a carreira de medicina. Mas vem comigo, vem comigo, vem comigo. Falar sobre faculdade de medicina. A gente tem que pensar algumas coisas. A primeira coisa é, como é que eu entro? Como é que eu ingresso dentro dessa faculdade? Bem, algumas formas. Vestibular, fato, né? Existe o Enem, os vestibulares das próprias faculdades. Existe o SISU, que nós temos agora também, que são métodos de ingressar dentro da faculdade. Ai, a nota de corte é tão alta quanto a nota de corte da medicina? Não, mas é alta. Também não é tão baixa, não. Se a gente for pegar aí o SISU do ano passado, de 2020, a menor nota de corte menor que ingressou pelo SISU foi 606,8. E a maior, a média, né, na realidade, a média para entrar, 708. Gente, é uma nota alta, não é uma nota muito baixa, se a gente parar para pensar. Então, tem que estudar? Sim. Demanda estudo? Sim. É muito diferente o estudo para o vestibular de medicina como o vestibular de fisioterapia? Não. O que vai cair no vestibular de fisioterapia e o que vai cair no vestibular de medicina? As mesmas coisas. Todo o conteúdo de ensino médio. Então, se você está se preparando num nível alto, que é o de medicina, para você chegar nos 1000 pontos, estourei, gabaritei a prova, você vai passar nos demais cursos. Por isso que todos os meus vídeos anteriores que eu venho falando sobre medicina, técnica de estudo, modo de estudar, vale tanto para medicina quanto para qualquer outro curso que você queira. Se você se equipara pelo que é mais difícil, o resto acaba ficando mais fácil. Não que as outras carreiras sejam mais fáceis, porque não são.
Cada uma tem a sua especificidade. A diferença é que a nota de corte de medicina, a nota de corte de advocacia, dependendo da faculdade, são muito elevadas, 800, 900 para você conseguir. A concorrência é muito, talvez em algumas faculdades seja muito maior. Então, se você se equipara para tirar 10, você se prepara para tirar 10, se você tirar 9 e a nota de corte for 7, você está dentro. Então, não tem muito o que fugir de como se preparar para entrar na carreira. É estudar. É estudar o conteúdo que vai cair. É se preparar. Agora, há uma diferença. Banca. Quem faz a prova de medicina é uma banca. Normalmente são bancas separadas. Quem faz uma prova para fisioterapia é uma outra banca. Se eu for falar de Enem, de SISU, aí não, aí afunila, é uma coisa só. Porém, se eu for falar, por exemplo, na faculdade que eu fiz, a UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, ela tem uma banca, uma prova diferente da medicina. As datas são até inclusive diferentes. Então, como que a gente estuda? Estuda por provas anteriores. Pega lá, entra no site da faculdade que você quer prestar, entra, estuda sobre, pega lá, vê o que você tem que fazer, quais são os conteúdos mais recorrentes, como que é a prova, treina, 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 treina. Como treinar, Camila? Senta popozito na cadeira, pega o horário. A prova tem 5 horas de prova, tem 4 horas de prova. Faça as 4 horas de prova, como se você estivesse lá. E aí, quando você terminar, toma uma água, descansa, levanta, faz, mexe e volta e corrige. Vê onde você errou, vê onde você acertou. E aí você já vai tendo um start de se conhecer, lembra do vídeo que eu falei de se conhecer? Você vai tendo o start de se conhecer e você consegue trilhar esse vestibular, ok? Agora eu tenho um detalhe muito importante para falar com vocês. Me perguntaram também a diferença entre a faculdade particular e a faculdade pública. Eu já cheguei a comentar isso em alguns vídeos. Gente, antigamente havia sim uma diferença brusca entre faculdade particular e faculdade pública, principalmente no mercado de trabalho. Hoje as coisas mudaram. Mudaram e mudaram bem. Por quê? Porque hoje o mercado de trabalho, ele não vê apenas a graduação. Ah, você é formado em fisioterapia, legal. O que mais você fez? Entendeu? Então, você fez um curso? Você fez uma especialização? Você fez uma pós? Você fez um MBA? O que você fez para acrescentar no seu currículo? Os acréscimos, atualmente, são o que mais pega no mercado de trabalho. Por exemplo, eu sou fisioterapeuta formada pela faculdade, sou especializada em uma técnica chamada RPG, tenho curso de especialização na parte de estética e outras coisinhas mais, mas senão se eu for ficar falando aqui, vou ficar falando de mim, ninguém merece. Então, assim, tenho essas especializações. Então, meu currículo, ele não é apenas fisioterapeuta, ele é fisioterapeuta e mais algumas coisas, entenderam? Então, assim, mudou um pouco. Agora, Camila, eu quero ser professora, eu quero ser pesquisadora. Há uma diferença entre faculdades e faculdades? Sim. Ainda, faculdades públicas são os melhores mestrados, os melhores doutorados, as melhores expertises em pesquisa acontecem em escolas públicas. Ainda há um investimento maior em pesquisas comparado a escolas públicas, a escolas particulares. Tá? Escolas, faculdades, né? Falo escolas, mas é particulares, faculdades. Então, assim, ainda há essa diferença. Porém, as coisas estão mudando. Atualmente, a gente tem bastante pesquisa sendo feita em escola particular, faculdade particular. Há incentivos sendo feitos dentro da própria faculdade. Por exemplo, a UMC, eu sei que tem bastante, eles fomentam bastante pesquisa. Porque isso é bom para a faculdade também, ela é mais bem vista. Então, assim, há ainda essa diferença? Porém, isso está mudando, né? Tudo vai depender do investimento da faculdade, enfim. Faça uma ampla pesquisa. Agora, há uma diferença monetária também.
há uma diferença monetária. Se você for pensar em termos de valores, a faculdade pública é pública, né? Você não vai pagar, né? A faculdade particular, você vai pagar uma mensalidade. Qual é a média? Se você dá uma googada aí, você vai ver, a média mais ou menos é de 1.200. Morri, o valor é alto. É um investimento? É, você vai investir na sua carreira. Então, se você tem condição de fazer isso, faça, por que não? É um investimento. A gente não pensa, a gente não pensa na realidade quando a gente vai investir num celular, por exemplo. Nós aqui pensamos em tecnologia, pensamos em celulares, queremos celulares mais avançados. Ah, mas eu vou pagar 5, 6, 7 mil num celular Apple. Por que você não pode investir numa coisa que é o seu futuro? Que é uma coisa que você vai fazer pra você, né? Vamos pensar nessa sacada aí. Antes de eu continuar, gente, eu preciso falar uma coisa muito importante. Você já se inscreveu no canal? Ah, não, sério, 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 sério. Eu tô na metade do vídeo e você não se inscreveu ainda, depois de eu ter falado tanta coisa boa. Ah, não, você tá de brincadeira comigo, né? Então tá na hora de você se inscrever se você não é inscrito. Como que eu sei se eu sou inscrita ou não? Aqui embaixo do vídeo vai estar aparecendo assim. Se tiver vermelhinho aparecendo inscreva-se, é porque você não está inscrito. Então faz um favor de clicar nesse inscreva-se que aparecer aí, para aparecer em cinza escrito inscrito. Quando aparecer inscrito, você já vai lá do lado e ativa o sininho. Porque através desse sininho você vai saber todas as vezes que eu colocar um vídeo novo no canal. Ok? E já faz um favor? Depois de tanta informação que eu trouxe, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui pra mim, me conta aqui nos comentários se você gostou do vídeo, se você achou legal, me dá ideias, tá? Eu adoro ideias, gente, adoro quando vocês me mandam, Camila, faz um vídeo disso, Camila, faz um vídeo daquilo. Adoro, porque isso é importante pra mim, ter esse feedback de vocês. Deixa aqui nos comentários também, fechou? Agora eu vou falar de uma coisa muito legal, que é uma coisa que eu descobri quando eu entrei na faculdade. Porque eu tinha uma visão de fisioterapia, né? Aquela fisioterapia clássica que vai trabalhar com a parte física. Depois eu fui descobrindo que a fisioterapia tem uma gama alta. Gente, tem muita coisa pra gente atuar como fisioterapeuta. Vou dar algumas dicas, vou dar algumas ideias para vocês. Tem área esportiva, fisioterapia esportiva que vai trabalhar, por exemplo, em grandes clubes de futebol, vai preparar atletas, vai reparar atletas, não tem aqueles atletas que se machucam na Paralimpíada, em jogadores de futebol, e tem o fisioterapeuta que atua com ele fazendo a reabilitação, ou talvez até a prevenção? Então, eles é uma parte da fisioterapia, que é a fisioterapia esportiva. Tem a parte da fisioterapia que trabalha com acupuntura também. Gente, é muito legal a acupuntura. Eu confesso que eu morria de medo. Até que teve um dia que um amigo meu fez em mim, eu falei, gente, eu tinha medo disso, que besteira. É muito bom. Tem a fisioterapia do trabalho, e essa talvez seja uma novidade para muita gente, que é uma área que ele mantém a saúde do trabalhador. Ou seja, tem empresas que contratam um fisioterapeuta para ensinar qual é a forma de sentar correta, senta dessa forma, ou ele vai lá e prepara o meio de trabalho, o ambiente de trabalho para o trabalhador, vê quais são as cadeiras melhores, as cadeiras mais ergonômicas, né? As cadeiras que não vão prejudicar o trabalhador. Olha que interessante, é uma área que assim, não tem lá tantos profissionais. É uma área que talvez, ó, seja uma sacada boa para você. Tem a fisioterapia neurofuncional, que vai trabalhar com o quê? Com os pacientes que tiveram alguns problemas neurológicos e precisam se reabilitar. Por exemplo, um paciente que sofreu um infarto e ele tem uma sequela e ele precisa ser reabilitado para trabalhar, para ter uma vida, para seguir adiante. Então, é o fisioterapeuta neurofuncional que vai trabalhar isso. A gente tem a parte da fisioterapia aquática, que vai trabalhar com hidroginástica, que vai trabalhar com terapias feitas na piscina. Olha que interessante. Tem a terapia fisioterapeuta cardiovascular, que vai trabalhar com o quê? Com o nosso coraçãozinho. Que ele vai fazer o quê?
vai reabilitar pacientes, vai trazer terapias que acalmem ele. Olha só, não é uma coisa diferente? Eu aposto que você nunca ouviu falar de fisioterapeuta cardiovascular. Olha que legal, né? Tem uma parte que agora eu faço aqui um aspas. Primeiro, todos os fisioterapeutas que estão me assistindo, amo muito vocês e parabéns pelo serviço, viu? Vocês são muito bons. E agora, os meus anjinhos da guarda, os fisioterapeutas respiratórios, que estão trabalhando horrores nessa Covid. Olha, eu me emociono de falar para vocês, porque sem o fisioterapeuta do lado nesse momento, como a gente estaria? O fisioterapeuta respiratório dentro de um hospital, ele é o responsável por comandar o aparelho que vai trazer o ar para dentro do pulmão, ou as terapias que vão tentar melhorar aquele pulmão. Eles são os anjos da guarda do seu pulmão. Vê? Olha só que interessante, né? E às vezes a gente só pensa naquele fisioterapeuta que você vai em atendimento. Não, tem muita área, gente, tem muita área. E para esses fisioterapeutas respiratórios que agora estão vacinados, mas trabalharam por um bom período sem vacina, e nós perdemos muitos e muitos colegas, o meu carinho e o meu apreço. Voltando, que eu me emociono muito quando eu falo sobre eles. Tem a área, né? Uma outra área também, que chama fisioterapeuta dermatofuncional. Quem são os dermatofuncionais? São os fisioterapeutas que trabalham com queimados. Sabe uma pessoa que recebeu a queimadura e ela precisa de tratamento naquela pele? É o fisioterapeuta dermatofuncional. O fisioterapeuta dermatofuncional também tem uma parte de estética. São todos aqueles fisioterapeutas que trabalham com a parte estética. Né? Que às vezes a gente confunde um pouco com o esteticista, mas ele não é esteticista. Ele trabalha com a parte estética, mas vamos tirar uma coisa que tem ainda no meio, no nosso meio. Esteticista é uma profissão. Fisioterapeuta dermatofuncional é outra. Não confunda, tá? Por quê? Esteticista vai até um certo ponto. Fisioterapeuta vai até um certo ponto. Tem coisas que só o fisioterapeuta pode fazer. Tem coisas que o esteticista pode fazer. Então, assim, não confunda muito as coisas. E, gente, fisioterapia não é massagem, tá? Preciso falar isso. Preciso, soltei, liberei. Fisioterapia não é massagem. Ela faz massagem se preciso. Porém, não é massagem. Fisioterapeuta não é massagista. Preciso deixar isso, porque é uma coisa que acabou ficando na nossa sociedade e não é verdade. A técnica de massagem está inclusa dentro do currículo da fisioterapia. Porém, isso não é o que engloba apenas a fisioterapia. Beleza? Combinadinho? Então, por favor, vamos parar com isso? Continuando, gente. Tem a fisioterapia que trabalha com a gerontologia, ou seja, vai trabalhar com a parte de idosos, vai cuidar dos idosos, né? Com todos os problemas, ou com todas as enfermidades, ou com todos os desafios que é estar na terceira idade. Tem a fisioterapia oncológica, que vai trabalhar com os pacientes que têm câncer, né? Uma parte muito interessante, inclusive. Tem a fisioterapia traumato-ortopédica, que vai trabalhar com pacientes que sofreram lesão de trauma, alguma coisa assim na parte ortopédica. Fisioterapia ortopédica, que vai trabalhar desde coluna, pé, joelho, articulação, músculo, toda essa parte que a gente costuma falar que é fisioterapia clássica. Tem a fisioterapia da saúde da mulher, sério, e é incrível, porque dentro da saúde da mulher, a gente encontra uma parte que é a parte da fisioterapia que atua com o parto. Ela vai ajudar a induzir aquele parto. Sério, eu tive professora que me contou a experiência de que ela estava trabalhando com aquela grávida e na hora do parto, né? E ela sentiu a cabeça da criança coroar. Pensa nisso!
Olha que incrível você ver aquela coisa do nascimento e você também tá com uma mãozinha ali para ajudar. Incrível. Tem a fisioterapia osteopata, que trabalha com manipulações, que às vezes a gente escuta a pessoa falando, eu fui no fisioterapeuta, ele fez crack na minha coluna, estalou tudo, ficou maravilhoso. É o osteopata e o quiroprata, que são as duas áreas que estão englobadas dentro dessa parte de aliviar o sintoma de dor, fazer essas manipulações. Tem a fisioterapia intensiva, que é aqueles anjinhos da guarda também que ficam lá no SAMU e vão socorrer, fisioterapia rápida, né, de ação rápida porque a pessoa está morrendo. Tem o fisioterapeuta da família e da comunidade, que atua na UBS, Gente, se eu fosse ficar falando aqui sobre as demais ramos que tem na fisioterapia, esse vídeo já tá imenso. Ia ficar quase o triplo. Porque a fisioterapia é enorme o campo de carreira. Então, assim, vamos lá. Quem quer fazer fisioterapia tem que pensar no seguinte. Tem que amar. Ponto. Como qualquer área da saúde, você tem que amar. Porque você vai trabalhar com a pessoa muito mais vezes do que o médico. E aí eu entro na pergunta, qual é a diferença entre a medicina e a fisioterapia? Aí a resposta é simples, total. Medicina é medicina, fisioterapia é fisioterapia. Porque médico, ele vai tentar achar qual é o motivo dessa dor, o que está causando, tratar com medicamentos, procurar anamnese e descobrir o que é que está acontecendo com esse paciente. E o fisioterapeuta, ele vai dar continuidade ao que o médico trouxe. O médico descobriu, por exemplo, que o paciente tem uma hérnia de disco. Hérnia de disco, já trazendo um spoiler, depois eu posso trazer um vídeo sobre isso, ela não é assim milagrosa. Você toma um remédio, acabou, passou, foi embora. Não, ela precisa de tratamento. Quem trata? O fisioterapeuta. Ele que vai tratar. Ele que vai dar continuidade. Então, o médico, ele vai estar vendo o paciente por aquele período de tempo. O fisioterapeuta acompanha uma vida, dependendo do que onde for, dependendo do qual for o problema. Eu já acompanhei desde a pessoa ser uma adolescente, ela crescer, ela namorar, ela noivar, ela casar, ela ter filhos. Você acompanha uma vida. Então, é muito diferente. Qual é melhor? Não dá para eu falar isso, gente. Não tem como. Não dá para falar o que é melhor e o que é pior. Porque são profissões diferentes. Seria a mesma coisa de alguém perguntar o que é melhor, ser um advogado ou ser um médico? Não tem como falar isso, é aptidão. A pessoa nasce com aquilo dentro dela. Entendeu? Então, assim, não deve existir rixas entre uma profissão e outra. Porque elas andam todas de mão dada. A gente costuma falar de equipe multiprofissional, que é o quê? Várias profissões se ajudando em prol de um bem comum, que é o paciente. O médico trabalha junto com o fisioterapeuta, que trabalha junto com o enfermeiro, que trabalha junto com o fonoaudiólogo, que trabalha junto com o TO, que trabalha junto com o farmacêutico, todo mundo trabalhando junto em prol daquela pessoa. Esse é o ideal. É isso que tem que acontecer. E é isso que normalmente acontece nos hospitais. Porque um setor ajuda o outro setor ajuda o outro setor, e o paciente melhora e vai embora. Entendeu? Não tem como falar o que é melhor e o que é pior. Sacou? Aí vocês me perguntam, beleza, Camila, você tá há 20 minutos falando bem da fisioterapia, falando que a fisioterapia é isso, que a fisioterapia é aquilo, que ela é perfeita, que ela é maravilhosa. Por que você largou? Por que você abandonou? Por que você deixou de ser fisioterapeuta para ser estudante de medicina? Primeiro, para tudo. Ai, para! Só para! O meu grifito tá ativo. Eu não deixei de ser fisioterapeuta. E eu nunca vou deixar a pergunta que me fazem: você vai largar a fisioterapia quando você se tornar médica? Não! Tem uma coisa que eu quero ensinar. Se vocês não sabem, eu quero ensinar hoje. Conhecimento, uma vez que adquirido, é teu. Ele é teu. Então, se você aprendeu todas as normativas de fisioterapia e vai fazer uma outra carreira, você vai carregar isso o resto da vida porque você aprendeu. O que eu aprendi de bom na fisioterapia é que eu vou carregar como médica, a cuidar de um ser humano na totalidade dele, a entender que uma profissão anda carregada com a outra,
a entender o valor de um fisioterapeuta, de um enfermeiro, porque eu andava lado a lado com eles. E às vezes, infelizmente, a gente conhece pessoas que não dão valor à nossa profissão. Então, dá valor à profissão. Entenderam que não tem como eu falar assim, ai Camila, você largou a fisioterapia de uma vez? Eu não larguei, gente, eu nunca vou largar. A fisioterapia está entranhada dentro de mim. Meu coração pulsa, meu olho brilha quando eu falo sobre isso. Porque eu amo demais a físio. E eu amo demais os fisioterapeutas, os meus colegas. Eles sempre vão ser meus colegas. Só que eu quis dar um plus no que eu já conhecia. Por exemplo, o fisioterapeuta tem um limite. Lembra que eu venho falando de limite? O fisioterapeuta tem um limite. Até certo ponto ele pode. Por exemplo, o fisioterapeuta não pode indicar medicamento. Não pode. Essa coisa de indicar um medicamento para um paciente é do médico. Ele vai indicar qual é o melhor medicamento para ser indicado. Ou de um farmacêutico. Mas são eles que vão fazer. O fisioterapeuta não. O fisioterapeuta trata de outras formas. Eu não queria ter essa limitação. Eu queria ver o meu paciente, queria tratar dele e eu queria tratar ele na totalidade. Por isso, eu resolvi abrir mão da minha carreira e ir para medicina. Eu já contei um pouquinho no meu vídeo anterior que eu me apresento, falo quem sou eu. Só estou dando um spoiler um pouquinho maior sobre isso nesse momento. Para vocês entenderem que, porque muita gente veio falar assim, ah Camila, você está abandonando uma carreira. Gente, eu não estou abandonando uma carreira, eu estou acrescentando na minha carreira. E você que está aí do outro lado, que às vezes fica pensando, poxa, mas eu já sou formado, já tenho uma carreira, mas eu sempre quis fazer tal coisa, mas, ai, me falta alguma coisa. Falta coragem? Tá aí, ó, alguém que deu certo. Vai! Larga o medo, tira o medo. Lógico, gente, eu não sou louca de falar assim, ai, eu larguei tudo e eu tô vivendo de vento. Não, eu tinha uma forma de me sustentar. Meus pais, eles são o meu pulso forte, eles são as minhas colunas, sim. E eu não tenho vergonha de falar que eu tenho mais de 30 anos e eu me apoio nos meus pais por isso. Não, porque eles olham para mim e veem como investimento. Então, eu não tenho vergonha de falar isso. Que eu me apoio nos meus pais, que eu me apoio no meu noivo. Não tenho vergonha, porque eu estou investindo no meu futuro. Então, você que está aí do outro lado, que está pensando em fazer uma segunda faculdade, que está pensando em mudar totalmente, às vezes, de áreas, ou está no meio do curso, mas está pensando em mudar, que não é bem isso para você, tenho isso para falar para você, faça! Haja, porque toda profissão chega um momento que entra numa rotina. Se você não suportar a rotina da profissão, você está na profissão errada. Toda profissão tem uma rotina. E você vai precisar entender que essa rotina vai ser pro resto da vida. Vai ter dias que vai ser maravilhoso, que você vai chegar em casa animado, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Vai ter dias que não vai ter nenhuma novidade, vai ser a mesma coisa no mesmo dia. Como é na escola, como é na faculdade, como em qualquer lugar. Você tem que entender que aquela rotina é tua e ser feliz nela. Se você não é feliz nessa rotina, para! Muda! Entendeu? Então, assim, hoje eu vim trazer essas curiosidades da fisioterapia para vocês. Trazer um gostinho. Quem sabe eu trago mais coisas. Podem me perguntar. As minhas redes sociais todas vão estar aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida, quer saber alguma coisa, pode colocar aqui nos comentários ou pode me procurar nas minhas redes sociais. Eu estou aqui e disponível para vocês. Tá certo? Então chega de falar, deixa seu like, inscreve no canal se você não for inscrito, compartilha. Sabe aquela tua amiga que queria saber um pouco sobre fisioterapia, estava em dúvida entre a carreira? Então, compartilha com ela também. Tá bom, gente? Vejo vocês na próxima terça-feira. Um beijo!